Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite para você, ligado aqui na sua TV Sim, canal 16.1, sempre o nosso encontro aqui de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, com o nosso programa Bate-Papo das 6. Tivemos aí a sessão da Assembleia Legislativa, um pouquinho atrasados aqui no nosso horário de costume, mas vamos trazer um tema muito importante, um papo muito legal hoje no nosso primeiro programa da semana, né? E você, claro, interage conosco pelo WhatsApp 996224547, pode mandar aí sua pergunta, dar sugestão, opinar. A sua participação é muito importante. Antes de cumprimentar os nossos convidados, rapidinho, nossa câmera externa mostrando aí a panorâmica aqui da região do bairro Lagoa do Meio, em Linhares, as margens da BR-101, trânsito fluindo tranquilo aí nesse comecinho de noite de terça-feira. Esperamos que continue assim. Gente, hoje vamos falar de um assunto que tem sido discutido muito, né, na imprensa nos últimos dias, que é um tópico que tem chamado a atenção, né, bem curioso, chamado pobreza menstrual, um tema que tem sido abordado e não tem sido muito bem explicado, na verdade, né? E hoje nós vamos falar sobre este assunto e falar também sobre solidariedade, filantropia, que é o trabalho que tem sido feito para ajudar meninas, sobretudo as mais carentes, com relação ao acesso a absorventes íntimos, né, femininos. Aqui ao meu lado está a Carla Andrade, que é ilustre preceptora da Assembleia Flor das Acácias, número 4, né, uma entidade paramaçônica aliás, faz um trabalho, né, paralelo à maçonaria. Carla, bem-vinda, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado pelo convite, Cláudio. Espero que o bate-papo seja muito proveitoso para todos. Tá certo. A Caroline Nunes também, né, faz esse trabalho, é ilustre preceptora adjunta da Flor das Acácias, número 4. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Tá joia. E conosco o médico, doutor Davi Marcos Brandão, ginecologista, obstetra. Doutor Davi Marcos, bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vai ser um bate-papo bem legal que a gente vai ter aqui hoje. Bacana. O doutor Marcos está aqui, doutor Davi, justamente para nos ajudar, né, a entender e também trazer um alerta, né, uma orientação com relação aos cuidados com a menstruação, né, a questão da higiene e do uso correto do absorvente, justamente para evitar algumas complicações, alguns problemas, né? Mas antes disso, Carlinhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma campanha realizada, que não parou, na verdade, foi só o pontapé inicial dessa campanha realizada pela Assembleia, de arrecadação de absorventes. Como é que foi isso, esse trabalho? Essa campanha, na verdade, ela vem da grande Assembleia do Estado do Espírito Santo, que é lá de Vitória. Ela acaba introduzindo outros estados também, como Minas Gerais e Sergipe. E a gente tem o intuito de combater a pobreza menstrual, principalmente nas escolas, porque isso acaba afetando o ensino das meninas, né? Que elas acabam faltando aula. E começou com a ideia de lá, eles passaram esse projeto para acontecer em cada assembleia presente na jurisdição. E a gente começou essa campanha no começo de outubro, arrecadamos um pouco mais, acho que de 5 mil absorventes, ainda tem do nosso PicPay, Pix, e fizemos em dinheiro, né? Exatamente, e fizemos a entrega dessa primeira etapa quinta-feira lá na escola do Pontal do Ipiranga.
Ô Caroline, a realidade de meninas dessas comunidades carentes que é muito difícil, né? Porque assim, às vezes não tem acesso aos itens básicos ali de comida, de alimentação, de higiene, ter acesso a um absorvente que parece para muitas meninas uma coisa muito simples, para elas certamente é algo complicado, né? Sinceramente, eu não conhecia essa realidade de muitas meninas. Eu não imaginava que faltava o básico da higiene pessoal para essas meninas. Aí, com a ideia da Grande Assembleia, trouxe esse projeto, né, para falar sobre a pobreza menstrual, que aí eu passei a conhecer. E a realidade é muito diferente da nossa. E falta o básico, e as meninas se sentem constrangidas a estar frequentando escola, e isso acaba afetando no índice de desenvolvimento delas, né, na escolaridade. E aí, assim, há relatos, inclusive até fiz uma pesquisa, gente, isso é no Brasil inteiro, né? A gente tem esse problema, que é um problema social, aí a gente sabe que as famílias têm passado dificuldade, isso piorou agora com a pandemia, né? Muitas famílias não têm o que comer. Agora, itens de higiene e limpeza e de higiene pessoal está mais complicado ainda. Tem um relato, né, de uma jovem de 20 anos que ela contou o seguinte, que aos 12 anos teve a primeira menstruação, ainda era desregulada e dificultava o acesso ao item básico. Então, às vezes, ela não tinha, ou na maioria das vezes não tinha, o acesso ao absorvente. A mãe, às vezes, comprava quando tinha dinheiro, quando não tinha. E aí, doutor Davi, queria até que o senhor fizesse um alerta aí, ela diz aqui, ó, fazia algumas gambiarras, né, como usar papel higiênico, usar um pano, uma fralda, enfim, para conter ali o sangramento. O que, para a saúde da mulher, pode ser um risco, não é isso? Com certeza. A gente tem que pensar que todo mês a mulher ela vem a sangrar, né, a ter a menstruação, e é importante esse cuidado com o sangramento. Antigamente, nossas avós usavam um paninho, uma fraldinha, e com o passar do tempo a gente foi criando um absorvente descartável, que a gente só utilizava e descartava. Lógico, tem crianças que começam a ter a menstruação, a mãe ensina, não tem dinheiro para poder comprar e começa a improvisar algumas coisas, né? Colocar papel higiênico, então fica resto de papel higiênico na vulva, na vagina, e isso pode gerar no futuro infecções, endometrite, que são infecções de dentro do útero, e com uso muito recorrente, isso pode gerar dor pélvica crônica, até a perda do útero em alguns casos. Olha só, pode se tornar algo muito grave. Sim, algo muito grave. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso com as meninas, com as mulheres, para tratar de uma forma bem legal a parte da menstruação. Tanto higiene, limpar com água e sabão, quanto o que utilizar para parar esse sangramento. Para parar não, né? Para cuidar do sangramento. Isso. Para conter o sangramento. Pois é. Veja que é uma situação de saúde pública mesmo, né? Sim. Uma situação realmente muito séria. E aí eu imagino que para as meninas, quanto mais jovens, mais constrangedor, mais difícil é falar de uma situação dessas, né? Vocês conhecem a situação nesse sentido? Geralmente, quanto mais nova a jovem, né, a criança às vezes tem essa vergonha, de ficar tímido, porque até pouco tempo até hoje, na verdade, é um grande tabu falar sobre isso. Hoje a gente consegue dialogar um pouco mais, mas antes era um tabu que não podia a pessoa não podia saber, né, que a menina estava menstruada na escola, era algo completamente distinto de hoje a gente falar abertamente sobre isso. Nesse ponto até que avançamos, né? Está sendo um pouco mais fácil falar, né, Karine? Mas ainda tem que vencer esses tabus aí, né? Sim, com certeza. Ainda é considerado como algo sujo. As pessoas consideram a menstruação como algo impuro. E não tem que ser visto dessa forma. É uma coisa natural da mulher, que acontece com todas as mulheres, todo mês. E a gente não tem que considerar com um tabu desse tamanho, né? Aliás, como disse o doutor Davi ali, começa muito cedo, né, doutor? Aliás, tem uma variação muito grande com relação à primeira menstruação, né? Isso. Em média, a criança vai começar a menstruar ali perto dos 12 até os 15 anos. É a média de início da menstruação. Começa meio irregular, com cólicas, e a criança vai madurando aquela menstruação até ter uma menstruação em média de 21 a 35 dias, né? Em média de 28, durando 5 dias, com um fluxo que entra na parte do absorvente de 20 a 30 ml até 80 ml de sangramento durante o ciclo menstrual.
Então varia muito de mulher para mulher e muitas vezes 80 ml de sangue é um volume bem grande. Muita coisa, né? E a mulher precisa do absorvente para segurar. Não só absorvente, né? Hoje a gente tem algumas alternativas que a gente pode falar de tampão ou tampão vaginal, mas de maneira adequada, né? Um tampão industrializado corretamente. Além dos absorventes e também, hoje não sei se vocês conhecem, meninas, o absorvente ecológico, né? Está muito em voga. É mesmo? Como é que é isso? É uma tecnologia que a gente usa tecido que ele é altamente absorvente, fácil de lavar, de secar e que ele não causa alergias, nada disso. Então é reutilizável, é isso? Reutilizável. Legal. Você usa, lava e usa no outro dia. Aí, ó, tá vendo, gente? Inclusive, nós estamos falando disso aqui porque recentemente, né, teve a votação do projeto de lei 4.968 de 2019, de autoria da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, justamente propondo que o governo distribua de forma gratuita, né, para meninas carentes, sobretudo as meninas, né, carentes, o absorvente mensal ali que elas precisam. O projeto foi vetado, né? A lei foi vetada pelo governo, alegando falta de recurso, né? Dificuldade de recurso. Uma lei, né, Carlinhos, que poderia trazer aí um conforto maior para essas meninas, né? Porque aí o governo seria obrigado a fornecer. Sim, com certeza. Ajudaria grande parte da população que passa por essa dificuldade, passa por esse transtorno, que isso vai gerar um problema, né, um desafio lá no futuro, em questão do ensino da jovem, nessa questão. Por isso que a gente escolheu distribuir em escolas e priorizou isso. Porque escolas públicas, porque isso vai afetar no ensino dela. Vai deixar de ir à aula. Vai deixar de ir à escola, por uma coisa que o governo poderia apoiar. E ajudaria até na questão de ensino da jovem. E a escola escolhida por vocês foi exatamente a escola de Pontal do Ipiranga. Por que essa escolha, Karine? Como é que surgiu essa ideia? Por ser uma escola mais do interior, a gente imaginou que seria uma escola que estaria necessitando mais. A diretora também se mostrou muito prestativa à nossa solicitação. Então a gente está buscando trabalhar com áreas que poucas pessoas, até mesmo o poder público, olha pouco. Vamos aproveitar, vou pedir a nossa produção para colocar as imagens aí da entrega, né, que foi feita na semana passada, não é isso? Na quinta-feira, está pronto aí? As imagens estão lá, ó. Como é que foi a recepção Imagino que boa, né? Muito bacana. Lá. Essa é a equipe do Arco-Íris, não é isso? Isso. A equipe foi lá fazer entrega de absorventes. Né, tá lá a Karine, cadê a Carlinha que eu não tô vendo ali? Eu não pude estar na entrega. Não foi nesse dia, né? Nesse dia eu não pude estar presente. E tá lá a diretora da escola, né? Eu imagino que a diretoria da escola recebendo o material. E depois eles vão fazer toda a logística aí para fazer a distribuição, na verdade, isso, né? Que eles entendem a necessidade de cada menina, conhecem a cada aluna e vão saber como trabalhar da forma correta e distribuir de uma forma mais viável. Olha que bacana. Nós também conversamos, eu pedi até para a diretora da escola, a dona, deixa eu ver o nome dela aqui, gente, Sandra Bortolotti Martinez, para mandar um vídeo falando, né, como é que foi a recepção, né, desse material, da entrega desses itens, e ela mandou o vídeo gentilmente para a gente. Sandra, vamos ver o que ela falou aí. Boa tarde, Cláudia, da TV Sim, e os telespectadores. Eu me chamo Sandra Maria Bortolotti Martinez, sou diretora atualmente da Escola Manuel Martins, Pontal do Ipiranga. Estou aqui para falar sobre a ação, né? Sobre a ação da pobreza menstrual. Há uns meses atrás, bem atrás, lá para maio ou junho, a Rita, que é a coordenadora do projeto Meninas do Arco-Íris, da loja maçônica de Linhares, só tem meninas também jovens, né? E não são propriamente da loja maçônica, né? São outras também. Ela me contactou me propondo a doação de absorventes, porque eles têm esse projeto, e não é de agora, já tem um tempo que eles têm esse projeto, esses jovens, né? Chamado pobreza menstrual, que é a doação de absorvente para as meninas, né? As adolescentes que não podem adquirir. E para a escola também. E eu aceitei prontamente, porque isso é uma situação que ocorre na escola.
Nós aqui do interior, a gente atende uma clientela de 5 localidades. As meninas vêm para a escola, as adolescentes, às vezes menstruam aqui e a gente tem que ter o absorvente. Nós aqui da escola já fizemos parte de outros tipos de doações e de outros projetos nessa área, não é a primeira vez. Já compramos também. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com a doação delas, né? E eu achei muito interessante que as meninas do Arco-Íris, elas se doam para fazer isso, né? Estão aprendendo desde cedo a ser voluntárias. Então, isso para mim eu acho muito importante. Aí, como que se deu? Falei mais ou menos o número de meninas que tem aqui, que são 200 e poucos mais ou menos. Uns 10% mais ou menos necessitam dessa ajuda, 20%. A escola realmente que necessita mais. Aí elas fizeram toda uma propaganda, conseguiram muitas doações, mais de 5 mil pacotes, e semana passada vieram entregar. Né? E eu achei muito interessante, elas vieram muito animadas, entregaram assim, uma boa vontade enorme. Eu acho isso muito bonito por parte delas. Então eu quero agradecer aqui a Rita, as meninas do Arco-Íris por essa doação, que isso vai nos ajudar muito. Então, meu muito obrigada. Tá joia, Sandra, obrigado aí, tá vendo? Foi agradecida, ela feliz, né, com a doação. É. Aliás, foi a primeira de muitas escolas, Sim, certamente. com certeza. E aí, como é que faz? Foi feita a entrega e agora vocês já vão iniciar uma nova leva de arrecadação? Então, acredito, até então foi nos informado que a campanha da Grande Assembleia se encerrou. Era até o metade de outubro. E nós vamos permanecer com a campanha aqui em Linhares, vamos tentar manter ela direto. Permanentemente, né? É. E aí buscar uma outra escola, né? Isso. Doutor Davi, olha que notícia boa. O governo do estado do Espírito Santo anunciou agora à tarde, finalzinho de tarde, que vai assumir essa distribuição, né? O governador acabou de assinar um decreto fazendo essa distribuição para meninas carentes, estudantes, na verdade, né, em vulnerabilidade social, para distribuir esses absorventes. Uma boa notícia, né, para dar um conforto para essas meninas, né? Claro, uma boa notícia. E até durante a menstruação, né, elas poderem ir à escola, que muitas dessas crianças deixavam de ir na escola por causa do sangramento, por causa da dor, de cólica. Então, é muito importante essa distribuição, justamente para manter as crianças na escola, estudando, para ter um futuro aí na vida delas, né? Importante. Aliás, o senhor falou aí da menstruação, que já é algo realmente natural, mas é desagradável, imagino, né, para as meninas, todo mês passar por essa dificuldade, sem contar a tal da cólica, que dizem que é uma dor terrível, né? As meninas podem falar mais do que eu. Exatamente. Né? E aí, mas tem, claro, também medicamentos que podem ajudar nisso, distribuídos gratuitamente, inclusive. Sim, claro. O SUS, eu acho que todo mundo que conhece a fundo o SUS sabe que o SUS é o melhor sistema de saúde já feito, é muito importante, e ele é bem capilarizado. Por exemplo, lá em Pontal do Ipiranga tem uma unidade básica de saúde, com médicos, com enfermeiros, que fazem essa distribuição gratuita de analgésicos, anti-inflamatórios, que podem ajudar essas crianças, essas meninas, essas mulheres, né, a manter a escola, a manter trabalho também, porque mulheres também que não estão na escola, mas que estão trabalhando, também deixam de ir ao trabalho por causa de dor, por causa de sangramento. Isso é muito comum. Isso traz um transtorno bem grande. Gente, vamos para o nosso primeiro intervalo, nesse bate-papo de hoje, falando um pouquinho sobre essa campanha realizada pela Flor das Acácias, né? Uma atividade paramaçônica, a Assembleia, né? Faz um trabalho bacana, um trabalho de solidariedade, um trabalho filantrópico, né? O ano inteiro em diversas frentes e nessa específica, justamente mostrando muita solidariedade com as meninas carentes, né, em vulnerabilidade social, que não têm acesso ao item tão simples, tão básico, que é o absorvente mensal. E todo mês, né, tem que passar por esse constrangimento da menstruação, e aí deixam, como nós já ouvimos aqui, de ir à escola, de participar de várias atividades, até de brincar, muitas delas são crianças, naturalmente, justamente por esse constrangimento. Voltamos já já com o nosso segundo bloco do bate-papo de hoje. De volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre
o combate à pobreza menstrual, né? As dificuldades que muitas famílias, que muitas meninas principalmente, até crianças passam todo mês com o ciclo menstrual e não tem acesso ao item básico de higiene, né? Higiene pessoal, que é o absorvente. Nós já noticiamos que o governo do estado assinou um decreto, o governador Renato Casagrande, para a distribuição desses itens para estudantes de locais de regiões mais carentes, né? Bem boa hora, né? Aliás, a campanha da Assembleia Estadual, ela surgiu não em função em si do projeto, mas já era algo já pensado, né, nesse sentido. A campanha começou antes da questão do veto, antes... Até do projeto mesmo, antes, né? até do projeto. Na verdade, todo ano a gente tem uma que a gente chama grande filantropia. Ano passado uma grande campanha que é feita. Uma grande campanha que é feita dentro da jurisdição. E essa foi a desse ano que as meninas lá, né, não a gente, a nossa autoridade dentro da Grande Assembleia, né, que é a Assembleia mesmo, lá funciona uma Assembleia, mas que nós somos subordinadas a elas, não que a gente opina, a gente também tem nossa palavra. Mas a decisão lá acaba impactando aqui, né? Causa um impacto aqui. Aí elas estudaram, né, toda essa questão, pensaram, né, estudaram sobre a pobreza menstrual e decidiram realizar essa campanha. Carolina, não seria interessante, de repente, as escolas também, aí fica a ideia, né, o desafio de discutir um pouco mais esse assunto, ou já é discutido nas escolas? Não sei como é que isso funciona. Ao menos na minha escola não era um assunto muito debatido, até mesmo por ser um tabu. Poderia acontecer de alguns pais acharem até ruim um assunto desse ser discutido. Porque tem gente que tem uma mente um pouco mais fechada, né? Mas seria, sim, de muito interesse que as escolas passassem a discutir sobre isso, porque é um assunto muito importante. A gente tem que ter conhecimento sobre isso para poder cuidar da forma correta, né? Doutor Davi, eu acho que assim, a educação ela tem que abordar esses temas, que é um assunto, afinal de contas, de saúde mesmo, né? Saúde pública, de autocuidado. Sim, claro, tem crianças, até relato de crianças, que ficam 6, 7 meses menstruando sem os pais saberem, sem ninguém saber, porque lava as calcinhas, coloca bastante papel higiênico e vai escondendo porque acha que isso é uma coisa ruim, que você está suja, não entende muito bem o que é menstruar, né? Que é uma coisa normal, que todas as mulheres vão ter isso durante a vida. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer e em algum momento da vida elas vão parar também, quando entrar na menopausa, né? E dentro desse período que a gente chama de MENAC, período que ela pode engravidar, que justamente a menstruação é isso. É o corpo avisando que naquele mês não ocorreu gravidez. Então, dentro desse período, em algum momento ela vai poder engravidar, vai ficar os 9 meses, né, as 40 semanas, 41 semanas, sem menstruar, e vai ter um bebê. Logo depois, vai voltar a menstruar normalmente, todo ciclo, todo mês, vai voltar a menstruar. Há casos na medicina com relação a isso que assim, muitas mulheres lançam mão de medicamentos e outros tratamentos para evitar a menstruação. Isso pode trazer algum prejuízo? Como é que a medicina vê isso? Muitas mulheres, elas têm muita cólica, um sangramento muito aumentado, por algumas patologias mesmo, mioma, pólipo, e até fisiológico mesmo, um sangramento maior, e a gente pode tratar de uma forma medicamentosa ou até com alguns dispositivos, né? Anticoncepcionais orais, anticoncepcionais injetáveis, colocar alguns dispositivos dentro do útero, chamado de DIU, com hormônio, faz o útero parar de menstruar ou reduzir o sangramento, né? Isso de acordo com cada pessoa. Então, se você tem um sangramento aumentado, procure seu médico, discuta sobre isso. E esse sangramento, parar de menstruar, não é uma coisa ruim, você não vai ficar com toxinas armazenadas no seu corpo. Não, é simplesmente a parte de dentro do útero, que a gente chama de endométrio, ele vai descamar durante a menstruação. Quando a gente usa anticoncepcional ou até o próprio DIU com hormônio, a gente vai afinar essa camada. Então, a quantidade de sangramento vai reduzir e até muitas mulheres ficam até sem menstruar, sem ter problema e prejuízo nenhum para ela.
Pois é. Meninas, a gente assim, vive num mundo hoje conectado, né? Você acha que assim, a internet, os meios de comunicação hoje têm facilitado isso também, o acesso a essa informação, cara? Com certeza. Antes da campanha, eu já tinha conhecimento da pobreza menstrual, já tinha lido bastante sobre. Acho que foi logo no começo da pandemia, né, que a gente ficou bem na internet, a gente pôde se inteirar de diversos assuntos. Então, eu acho que isso fez a gente ter conhecimento dos acontecimentos que não está do nosso lado, né? Que não é uma realidade nossa. Então, ajudou bastante, até para outras meninas conhecerem, né? No nosso caso, uma foi passando para outra, discutir e falaram, não, isso é um problema e a gente precisa ajudar a sociedade em relação a isso. Carolina, dá oportunidade também dessas meninas, né, terem acesso a esse cuidado e também da informação, que é importante, né? Sim, é muito importante cuidar e também é importante ter acesso à informação. E referente ao que você falou da questão das redes sociais, até mesmo o veto trouxe para a gente uma maior repercussão para o nosso projeto. Depois desse veto, as pessoas passaram a conhecer mais e até mesmo a doar mais. Então, as pessoas passaram a conhecer melhor sobre o assunto. Não era um assunto muito discutido, que hoje em dia a gente está vendo ser vinculado em vários locais. Agora, você acha que assim, essa questão, que a gente tem toda uma questão cultural aí, né, de não ser discutida em função da herança cultural machista que a gente tem no Brasil? Pode ser isso? Eu imagino que sim. Culturalmente, algumas coisas que são vinculadas à mulher são vistas com maus olhos, né? E a menstruação é uma dessas coisas, que é vista como uma coisa impura, uma coisa suja. As meninas escondem. Eu mesmo, quando passei por esse período, no início, eu tinha vergonha de ir ao banheiro com alguém, com minha mãe, alguma coisa assim, porque eu achava uma coisa vergonhosa. E eu não gostava que a minha mãe falasse sobre isso, que muitas mães comentam, né? Não, eu me sentia constrangida. Agora, doutor, nesse ponto, acho que as mães, né, nesse caso, elas assim, precisam estar atentas e dar esse apoio também, porque traz até uma dificuldade, imagino, emocional, né? Sim, claro. As mães e os pais também, né? A gente está falando sobre uma sociedade que a gente está evoluindo. Acho que os pais e as mães, quando a gente conversa, senta e discute na mesa tudo que acontece na vida da criança, da adolescente, da mulher, acho muito importante. Vida da menstrual, o início da vida adolescente e adulta, eu acho muito importante essa discussão e até mostrar a própria experiência, né? Então, a mãe fala, olha, na minha época aconteceu isso, minha mãe me ajudou de uma forma, então isso é normal, isso é comum, todas as meninas vão passar, talvez sua amiga nesse momento não está passando, mas você vai ser a primeira e você vai até ajudar a sua amiga quando isso acontecer e até discutir isso em sociedade, né? Em família e em sociedade, eu acho muito importante. Olha que bacana. Então criar essa rede, né, Carlinha? Exatamente. Para discutir isso. Para discutir é muito importante, até porque a gente tem que pensar que na realidade de cada um, e existem meninas que não têm a mãe para dar esse apoio também. Exatamente. E aí, se o pai não tiver um mínimo de abertura, né? Exatamente. Fica bem complicado. Fica complicado. Cria um constrangimento. Às vezes as barreiras são muito grandes, né? E acaba impedindo um diálogo mais proveitoso. Gente, mais um rápido intervalo aqui, o nosso segundo intervalo do Bate-Papo das 6. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco. Hoje falando sobre a pobreza menstrual, um tema que tem sido discutido muito no Brasil. Então é preciso falar um pouco mais e ajudar um pouco mais também. A campanha está aí, daqui a pouco as meninas vão falar dos próximos passos, né? Se tem mais alguma ação prevista para os próximos dias. Voltamos já já. De volta, meus amigos, com o Bate-Papo das 6, nesse último bloco, falando aqui sobre o nosso tema de hoje, né, sobre pobreza menstrual e o que a gente precisa fazer para ajudar as meninas, sobretudo de famílias mais carentes, né, em vulnerabilidade social. E aqui o trabalho da Assembleia Flor das Acácias, número 4, aqui na região do Espírito Santo, que tem sido de arrecadar. Foram quantos absorventes arrecadados nessa campanha? Aqui? Em torno de 5.400. 5.400. Em unidade, fora a quantia em dinheiro, que foi em torno de 1.000 e alguma coisa. Bacana. E aí vocês planejam, como é que as próximas etapas? O que vocês pretendem fazer? Tem que receber orientação ainda? Como é que é? Então,
A gente tem que ver se vem alguma coisa lá da grande assembleia, mas ainda a gente não tem esse retorno, se eles vão pedir para a gente continuar, ou se a campanha vai se encerrar por aí. Caso a campanha se encerre por aí, a gente, da Assembleia Flores das Acácias de Linhares, permanece com a campanha, tentando atender outras escolas também. Aí, em paralelo às demais atividades que vocês já desenvolvem, né? Que a gente falou que é uma atividade paramaçônica. É da maçonaria, mas é uma atividade paralela, né? Doutor Davi, a gente falava aqui, né, durante o intervalo sobre os mais diversos dispositivos, né, e tipos de absorventes. Inclusive, isso é preciso também ter sensibilidade na hora de escolher, né, para não errar. Sim, claro. São vários tipos de absorventes mais grossos, que um sangramento maior, absorventes menores, coletores menstruais, que são reutilizáveis, que você faz uma higienização com água e sabão. Pode também. fazer uso novamente. Pode fazer uso novamente e muitas vezes por meses. Você só, quando tem o sangramento, coloca, depois retira, lava, coloca de novo. E além disso, tampões vaginais industrializados, claro, que não vai deixar nenhum resto, nenhum fragmento, não vai ter nenhuma infecção associada a isso, né? Porque a gente sabe que quando usa tampão ou absorventes que não são para isso, pode ficar fragmentos, restos na vulva e na vagina, levar a corrimento vaginal de repetição, sangramentos em gotas e até infecção, como eu falei mais cedo, infecções lá no útero, levando até uma esterectomia, que é retirada do útero em caso de infecções mais severas. Pois é, então ali às vezes assim, a menina, né, sem orientação ou por não ter acesso, acaba lançando mão de uma coisa ali improvisada, né, um tecido, alguma coisa, e pode trazer um transtorno muito grande, né, que é deixar um resíduo ali que pode levar a uma infecção. Sim, claro. Até miolo de pão, né, eu acho que a gente estava conversando mais cedo, tem gente que coloca até algodão dentro da vagina também, isso pode acontecer e gera um transtorno muito grande para a mulher, né? E olha a que situação se chega, né, diante de uma dificuldade dessa, né? E se não tiver o auxílio, né, Carolina e Carlinha? Exatamente. Da família ali para poder orientar, né, para trazer toda uma orientação. Bom, então, gente, vocês agora têm esse fundo, é só aguardando o sinal lá do pessoal de Vitória, né, para ver se continua com essa campanha ou não, mas a ideia é que Linhares tenha, né? Linhares vai permanecer com a campanha, independente. Mas a gente vai ver se vamos ter, né, vamos dizer assim, o apoio da Grande Assembleia, se vai permanecer no estado inteiro ou se vai ser restrito a Linhares. Agora, acredito que se vocês distribuírem pontos de coletas, sobretudo em supermercados, por exemplo, pode ser uma ideia que voluntariamente as pessoas podem fazer a entrega. Então, a gente pensou a gente tem uma campanha anual que a gente não fez no último ano por causa da pandemia, que é o prato cheio, né? Que a gente arrecada alimentos no supermercado no final de semana. E a gente pensou em mudar essa campanha, né, e fazer a mesma ideia, porém com os absorventes. Mas a gente sabe, quando a gente faz essa campanha, a gente sabe como é difícil a gente parar a pessoa para fazer o pedido. E dentro de um assunto que a gente vê que não é o conhecimento da sociedade, fica meio difícil até de explicar na hora. A hora ia parar e explicar, a pessoa não ia ter tempo para entender, ia falar, tá, mas por que essas meninas estão pedindo absorvente? Qual é o sentido de pedir? As pessoas ainda não têm noção do que é a pobreza menstrual. Eu acho que é um desafio ainda maior, né, Carolina? Porque assim, tem que explicar o tamanho do problema que a gente tem, né? Que são meninas carentes que não têm esse acesso. Sim. E por mais que não seja um assunto tão conhecido, nós temos sim pontos de coletas em Linhares. A gente até tem um folderzinho com todos os pontos de coleta. A gente tem ponto de coleta na loja da Havaianas, na Prisma, em vários locais, na maçonaria mesmo, nas lojas maçônicas. Também tínhamos colocado na São Rafael, material de construção, e nós vamos permanecer arrecadando. Então, a gente fez a nossa primeira entrega, mas a gente também vai permanecer arrecadando a unidade dos absorventes, né? E também através do PicPay e do nosso Pix. Tá aí, gente, ó, PicPay é para quem quiser fazer uma doação em dinheiro, né? E aí a entidade vai conseguir fazer essa distribuição, fazer a aquisição. É um fundo que vai ajudar não só nessa, mas em outras campanhas. E, mais uma vez, bota lá só os endereços, né? Os locais onde a entrega pode ser feita, né? Os pontos de coleta aqui espalhados na cidade, inclusive Soretama, cidade vizinha, né? Na loja maçônica de Soretama. Né? E a gente também tem o ponto de coleta,
que vai dar início na Na Faceli Faceli. também. Que legal, um ponto. E ali faltou a São Rafael, uma Passagem. Doutor Davi, é a mobilização que a gente precisa fazer para ajudar essas meninas, né? Sim, claro. Acho que todo mundo tem que estar junto nessa campanha e lembrar que as mulheres todos os meses sangram. Não Então não é adianta. uma coisa de só hoje, só esse mês. Fazer só esse mês e o mês que vem, e aí, né? É permanente, né? Doutor, além do uso do absorvente, eu queria que o senhor desse dica, até para as meninas, adolescentes que estão nos acompanhando agora, é preciso também, durante a menstruação, ter uma boa higiene ali, até nos intervalos de trocas do absorvente, né? Sim, claro. Uma boa higiene depois de ir ao banheiro, tanto na hora de evacuar, de urinar, limpar com água de preferência, água e sabão. Sabão neutro. Sabão neutro, claro. E de preferência sabonetes que não tem cheiro, não esses sabonetes que tem muita química, né? Quanto mais química, pior. Quanto mais química, pior. Atrapalha lá o equilíbrio das bactérias, dos fungos, que vivem em equilíbrio com a vagina, né? Que a vagina ela é um espaço aberto entre o meio externo e dentro da barriga. É tudo aberto. Então a vagina ali tem um monte de bactérias e fungos que eles protegem a vagina, né? Vivem em equilíbrio que está protegendo. Então fazer essa limpeza adequada, manter esse equilíbrio. Se a gente faz uma limpeza inadequada, coloca coisas lá dentro, miolo de pão, papel higiênico, ela altera esse equilíbrio e predispõe a infecções. E aí pode trazer doenças, né? Um desdobramento aí mais sério. Gente, mais algum recado? Quero agradecer vocês pela iniciativa, né, da Flor das Acácias. A gente agradece o convite, a gente também agradece as pessoas que fizeram as suas doações, né? A gente ainda está recebendo no nossos pontos de coleta, no nosso PicPay e no nosso Pix, que é o 172-956-00752. A gente agradece todas as doações, agradecemos o convite e a Assembleia Flores das Acácias está aberta para convites e também para filantropias e qualquer ajuda que for necessária. Aliás, para quem quiser saber mais sobre as formas de ajudar, tem a rede social também, né, de vocês? Isso, que é @ASS Flores das Acácias. Pronto, só procurar lá, né, Caroline? Sim. Obrigado pela presença, as duas, tá? Obrigada a você por essa abertura que você deu para a gente poder falar sobre o assunto, disseminar esse assunto na sociedade, que é um assunto tão importante. Eu gostaria de convidar as pessoas também para conhecer a nossa ordem, que faz um trabalho muito bacana aqui em Linhares e, infelizmente, não é conhecida como a gente gostaria. Então, a gente não contribui só dessa forma para a sociedade. O ano todo a gente contribui de diversas formas filantrópicas para a sociedade. E aí eu gostaria de convidar para as pessoas conhecerem a nossa ordem e continuar doando também no nosso projeto, porque eu falei que a gente arrecadou 5.400 absorventes, por exemplo. As pessoas podem achar que é uma quantidade grande, mas não é. É uma coisa que acontece todo mês. A mulher menstrua todo mês, é uma coisa muito necessária. Um item de primeira necessidade. Aliás, o doutor Davi lembrou ali, a menstruação é todo mês, gente. Não Pois Doou, agora está resolvido pro resto da vida, né? Não tem jeito. Só corrigindo aqui, a Carla é Peste Ilustre, né? Peste Ilustre Preceptora. Da Assembleia das Acácias. Isso, a Ilustre Preceptora atual é a Eduarda. Certo. Eu deixei meu cargo há menos de um mês. Tá jóia, vamos dar o devido crédito aqui, né? Isso. Tá jóia. Doutor Davi, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, tá? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Bacana, gente. Esperamos ter contribuído, né, aí com você que nos acompanha e vamos divulgar essa informação, vamos também apoiar essa iniciativa aqui das meninas da Flor das Acácias e outras iniciativas de ajuda e orientação às meninas, sobretudo as mais carentes, né? A dificuldade é tão grande, não se tem acesso hoje, a alimentação está tão difícil, está tudo tão caro e quando se fala em itens de higiene pessoal, então está tudo um absurdo. Imagine para a família que não tem às vezes o que comer, né? Então, a nossa ajuda é muito importante. Agradeço a você pela companhia de sempre. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e a reprise também no domingo à tarde. Obrigado pela sua audiência. Rede Sim de Televisão, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento
Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.